Olá amigos, sejam bem-vindos às Notícias Proféticas. Hoje vamos falar sobre um sacrifício. Primeiro vamos pedir a orientação de Deus. Nosso Pai que habita nos altos céus, Senhor, te agradecemos a oportunidade que nos dás em percebermos os acontecimentos dos últimos dias, dá-nos a oportunidade também de vivermos nestes mesmos dias, Pai, nos últimos dias da história da Terra. Mas também te pedimos, Pai, que nos dês a orientação necessária, te pedimos que tu nos ajudes a abrir os nossos olhos, Pai, para que não nos deixemos enganar pelas armadilhas do inimigo. E elas vão ser letais, Senhor, num futuro muito breve. Então, Senhor, ajuda-nos, por favor, a estarmos de pé e estarmos firmes diante de Ti e na Tua Palavra. É aquilo que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, pelos todos estes acontecimentos de guerra que têm havido nos últimos dias, por estes ataques do Irão a Israel, onde foram disparados cerca de 300 projéteis entre mísseis e drones para o território, digamos, de Israel. Felizmente houve um mínimo de baixas humanas, graças a Deus por isso, mas ainda assim é uma situação de bastante tensão no Médio Oriente, ao que muito provavelmente Israel irá retaliar de volta, irá responder também. Fica aqui também o meu desejo para que o mínimo de pessoas possam vir a falecer. Com tanta tecnologia, penso que uma guerra poderá ser feita com o mínimo de baixas humanas. É este o meu desejo. Mas, de qualquer maneira, estas coisas estavam escritas que acontecessem. Não que fossem fruto do acaso, não que fossem apenas pessoas que se lembraram atacar porque querem aniquilar um país ou definhar a sua economia. As coisas não são bem assim, amigos. Isto tudo é um jogo que estamos aqui a observar. A guerra é um jogo. Todas as questões políticas, elas são um enorme jogo. É tudo um grande teatro, amigos. Embora possa parecer um pouco teoria da conspiração, mas as coisas são mesmo assim. Porque nada neste mundo acontece por acaso. E os poderes das trevas e os seus acólitos que trabalham para Satanás, eles estão nos bastidores, digamos, de todos estes acontecimentos mundiais, seja da política, seja de guerras, seja economia, tudo isto, digamos, está sendo mexido por meia dúzia de pessoas. E esta guerra não é exceção, assim como todas as outras guerras que têm acontecido nas últimas décadas. Infelizmente, o que está a acontecer é que há uma escalada de conflito. Vários países estão prontos, digamos, para colocar ao lado uns do Irão, outros de Israel, onde isto poderá escalar para uma terceira guerra mundial. E na realidade é isto que estas elites escondidas, estas pessoas que estão causando tudo isto, não é? É justamente o que elas querem, causar aqui, digamos, um caos mundial, uma guerra, digamos, de proporções gigantescas, para que na realidade haja este caos e para que alguém, que eu já vos vou dizer quem, possa vir e então proclamar e estabelecer a paz, e proclamar paz e segurança, não é? Para que na realidade estas guerras, este suposto salvador da pátria vai vir e vai pôr fim a todas as guerras. Mas elas têm de começar para haver alguém, digamos, que venha e ponha fim a elas. É um bocado como já vos expliquei aqui, a títese e a antítese, não é? Eles provocam o caos e trazem a solução também. Estas mesmas pessoas que trabalham escondidas. De facto, estas pessoas que estão provocando a guerra, estas pessoas que estão também muito preocupadas na construção do terceiro templo, que já vos vou falar a seguir, são estas mesmas pessoas de que vos quero falar num vídeo muito brevemente. Já vos prometi um vídeo acerca de quem são os judeus, os falsos judeus, não é? Aqueles de Apocalipse 3, daquele verso que está escrito que diz mais ou menos o seguinte: há judeus que se dizem judeus, mas não são, mas infelizmente são, ou são a sinagoga de Satanás. É sobre justamente essas pessoas, esse tipo de judeus que se dizem judeus, mas na realidade não são, que eu vos vou trazer um vídeo um pouco mais para a frente, para vocês perceberem onde é que este movimento demoníaco começou e até onde é que ele chegou nos dias de hoje, para vocês entenderem um pouco do que se passa à vossa volta, e é por isso também que estou aqui. Mas queria partilhar convosco hoje uma notícia, e ela diz respeito aos acontecimentos, digamos, que estão tendo lugar em Israel. E estes acontecimentos
que tem a ver, digamos, com o sacrifício das novilhas vermelhas. É um tema bastante em voga e bastante debatido no mundo muçulmano, no Oriente Médio, mas tem sido bastante ocultado, digamos, tem sido bastante escondido de nós no Ocidente. Há canais como eu e como o meu e como outros canais têm trazido isto à luz, mas de forma privada. E estes sacrifícios que querem fazer, digamos, de novilhas vermelhas, não é? São, digamos, preponderantes para o plano que, digamos, que estas elites escondidas têm para, digamos, daqui para a frente, para a humanidade, sobretudo para o ano que vem. Mas vamos descortinar aqui, digamos, esta situação destas novilhas vermelhas que se falam. Nesta notícia diz o seguinte: novilha vermelha e terceiro templo são apontados por especialistas como sinais do fim. Ok. O que é que os israelitas querem fazer? Querem construir um terceiro templo, ok, no lugar do templo antigo. Querem construir um terceiro templo para que assim possam receber o Messias. Porquê é que é o terceiro templo? Vocês sabem, pela história bíblica, que Israel teve o primeiro templo, o templo chamado Templo de Salomão, magnífico, que foi destruído mais tarde por Nabucodonosor pelo Império Babilónico. Mais tarde foi novamente edificado, nos tempos de Neemias, e depois, mais tarde, também, infelizmente, foi destruído pelos romanos no ano 70, depois de Cristo, quando Jerusalém, não é? Quando Israel, o Israel bíblico, capitulou e ali terminou, digamos, como nação. Sim, porque o Israel que temos agora nem tão pouco é bíblico, é um Estado maçónico, mas enfim. Então estes judeus, que se dizem judeus e não são, estão por trás desta construção do terceiro templo. E segundo eles, digamos na profecia, ou nas profecias deles, atenção, nas profecias deles, eles querem construir este terceiro templo para dar as boas-vindas ao Messias, porque segundo eles, o Messias só virá quando o terceiro templo estiver concluído. Ora, para eles, os outros dois templos falharam em levar, digamos, a redenção ao mundo. Para eles, e este terceiro templo que eles querem construir realmente é para receber o Messias, para o Messias redimir a Israel e redimir o mundo. Aquilo que eles, digamos, que eles queriam fazer há 2000 anos atrás e realmente não conseguiram, querem fazê-lo agora. Querem um Messias que venha enaltecer a Israel. E é por isso que eles rejeitaram, digamos, Jesus. Também já lá vamos. Porque Jesus não vem preencher as suas expectativas. Mas, ainda de volta à novilha vermelha, o que é que eles se baseiam para sacrificar uma novilha vermelha de modo a poder inaugurar o terceiro templo? Em Deuteronômio 19, que me quiser acompanhar, em Números 19, no capítulo 19 de Números, do livro de Números, no verso 2 diz o seguinte: esta é uma exigência da lei que o Senhor ordenou. Manda os israelitas trazerem uma novilha vermelha sem defeito e sem mancha, sobre a qual nunca tenha sido colocada uma canga. Ok? Parece que os israelitas se basearam na Bíblia, dos cristãos, não é? Para digamos, trazer ou sacrificar uma novilha vermelha que não tenha nenhuma mácula, que não tenha nem sequer um único cabelo branco, nem castanho, nem preto, nem nada, ou seja, uma novilha completamente vermelha, onde eles querem aqui sacrificar este animal, e este animal, no tempos bíblicos, foi sacrificado para a purificação, digamos, para a purificação do santuário, para a purificação do sacerdote, para a purificação, digamos, de toda aquela cerimónia, não é? Da purificação daquela cerimónia, onde tinha o sacerdote, onde o sacerdote ali não era purificado, era trocado as suas vestes, e então ele, digamos, estava imundo até à tarde, e só depois é que poderia entrar no santuário. Enfim, todo aquele sistema ritual, digamos, do antigo Israel, eles agora trouxeram este pormenor de sacrifício de uma novilha para purificar o local do templo, onde ele vai ser construído, para que assim este templo possa ser iniciada a sua construção, e, segundo se aponta, será uma construção em tempo recorde. Será uma construção rápida, porque eles têm que ficar pronto muito brevemente. O brevemente, possivelmente, será até o ano que vem. E vocês já vão perceber o porquê.
Estas novilhas também é curioso saber que elas vieram o ano passado do estado do Texas, lá nos Estados Unidos da América, e estas novilhas foram criadas, pasmem-se, por pessoas evangélicas, ok? Por cristãos evangélicos. Porque os cristãos evangélicos, a par com este tipo de judeus, querem ver, ou querem trazer, ou querem, digamos, forçar, ou forçar não é a palavra correta, mas querem, digamos, contribuir, não é? Ou apressar, esta é a palavra correta, à vinda do Messias também. Então os evangélicos e os judeus estão aqui, digamos, juntos nesta cruzada para assim trazer este falso Messias à Terra. Bom, mas na realidade, que Messias é este? Ou, aliás, primeiro, que novilhas são estas? Novilhas criadas geneticamente, porque dizem eles que ao cabo de 2000 anos lá conseguiram ter umas novilhas vermelhas e tal, pronto, lá conseguiram nascer, mas são modificadas geneticamente justamente para este propósito. Sim, porque todas as coisas estão desenrolando nos bastidores, amigos. Então todas estas coisas são forçadas, são condicionadas justamente para esta altura, para as coisas acontecerem, para cumprirem a agenda demoníaca, o calendário de Satanás, ok? Até porque, e vamos agora ao nosso Messias, este Messias que Israel espera não é o nosso Messias, não é o nosso Senhor Jesus Cristo, porque Jesus já esteve na Terra a primeira vez, já veio para Israel naquela altura. Mas Israel achou por bem rejeitar. Mas o Messias virá outra vez. E, como toda a gente está esperando a segunda vinda do Messias, Satanás aproveita aqui para lançar a semente da confusão. E este terceiro templo vai, digamos, trazer o Messias à Terra, a construção deste terceiro templo. E este Messias que aparecerá não é nada mais, nada menos, amigos, e isto é uma certeza que vos dou, não é nada mais, nada menos que o falso Messias, o qual é o próprio Lúcifer, ok? O próprio Lúcifer vai aparecer, digamos, transfigurado em imagem de Cristo, far-se-á aparecer com Cristo, ok? O Espírito por si também fala nisto, e tocará com os pés na terra, realmente ele estará aqui na terra, ao contrário da aparição do verdadeiro Messias, que nem sequer vai tocar aqui na terra, mas este falso Messias virá à terra, e depois deste caos, depois desta guerra, desta G mundial, não é, que está, digamos, prestes a acontecer, depois de todos estes tumultos, depois de todas estas violações, digamos, dos mandamentos de Deus, não é, segundo eles, ele vai proclamar uma paz duradoura, este falso Messias, vai, digamos, confirmar a opinião do catolicismo, do seu sistema, ok? Este falso Messias, o qual é o anticristo, tem o seu sistema religioso e ele vai confirmar, digamos, a opinião do seu sistema religioso, ok? O catolicismo, o papado, sobretudo, onde o domingo será o verdadeiro dia de guarda. Ou seja, vai pisar a lei de Deus. Vai dizer que a lei de Deus, então, foi mudada e confirmar-se-á, digamos, a opinião, a doutrina católica. Então, nessa altura, então, poderão e surgirão decreto dominical, oficial, todas essas coisas, ou seja, vai ser um desenrolar de acontecimentos e isto vai acontecer, amigos, com uma altíssima probabilidade de ser em 2025. Porquê é que eu falo nesta data, em 2025? Em 2025, o próximo ano será um ano preenchido por questões, digamos, por questões ocultistas. Dar-se-á a exteriorização da hierarquia, também já muito defendida por a satanista Alice Bailey, há muitos anos atrás. Dar-se-á também, ou os satanistas, os adoradores de Satanás diretos, eles esperam, todas as religiões luciferianas esperam que o seu mestre apareça também em 2025. É aquilo que eles esperam. Ok? Então, com esta exteriorização, digamos, da hierarquia, onde as hierarquias demoníacas se vão exteriorizar, se vão dar a conhecer ao mundo, o seu mestre também será esperado para esse mesmo ano, para o próximo ano. Pelo menos é assim que está planeado na agenda de Satanás. E Deus, na sua omnipresença, na sua omnisciência, Ele deixará que estas coisas se cumpram, para que também se cumpra o que está escrito, que o enganador, digamos, continue a enganar a muitos e que venha, digamos, à perdição de muitos. Amigos,
o próximo ano revela-se muito, muito complicado. Mas temos um Deus maravilhoso, temos um Deus misericordioso, temos as Sagradas Escrituras, temos também a preciosa ajuda dos livros de Ellen White, temos muitas coisas nas nossas mãos, às quais podem ser verdadeiros antídotos, não é? Digamos, para resistirmos aos enganos de Satanás. E, obviamente, temos também a nossa fé, a fé alicerçada em Cristo. Ok? Amigos, parece curioso que os judeus rejeitaram Cristo da primeira vez e parece que agora o querem abraçar. Jesus veio para os seus e os seus não o receberam. E parece que os seus, desta vez, querem receber outra pessoa que não é ele. É verdade, o judeu comum poderá pensar que é verdadeiramente o Messias. Mas os judeus que se dizem judeus e não o são, sabem bem que é Lúcifer, que é o próprio Lúcifer. Eu vou trazer aqui um vídeo acerca desta gente e vou desmascará-los para vocês conhecerem quem está verdadeiramente por trás dos panos, operando os acontecimentos mundiais, a par, claro, com os jesuítas. Como eu vos estava a dizer, parece curioso que os judeus tenham rejeitado veementemente o Messias. O Messias não correspondeu às expectativas deles. Queriam um Messias político. E parece que eles estão construindo a vinda de um Messias político. Um Messias que eles querem, que, segundo eles, vai enaltecer Israel e o judaísmo. Onde eles pensam também que, depois disto acontecer, todo o mundo cristão e todos os muçulmanos se converterão ao judaísmo. E então toda a gente, o mesmo que não se convertam, vão ser simpatizantes dos judeus e abandonarão a fé cristã. Ou seja, o que é que Satanás quer fazer? Quer iniciar uma nova era. Há 2000 anos atrás iniciou-se a era do cristianismo. Agora ele quer iniciar outra era. Obviamente, Deus está cá para lhe barrar os planos e para dizer que Jesus, aliás, é ele, Jesus virá e é ele que tem a última palavra sobre o pecado e sobre o mal, não Lúcifer. Mas, porém, convém que ele venha para enganar a muitos. E os judeus foram enganados há 2000 anos atrás. E parece que, novamente, agora não só foram enganados, como estão também aqueles que se dizem judeus e não o são, a enganar o mundo. Amigos, vão vir coisas extraordinárias. Vão vir coisas que, segundo diz a Bíblia, ou segundo as palavras do próprio Senhor Jesus, coisas tão extraordinárias, tão cativantes, que, disse o Senhor Jesus, se possível fosse, enganaria até os escolhidos. Portanto, vejam lá só a quantidade de acontecimentos fora do comum que virão muito brevemente. Amigos, eles rejeitaram o Messias, mas nós não. Nós abraçamos Cristo todos os dias. Nós honramos o sacrifício de Cristo todos os dias, mediante a nossa fé, mediante o crer nas promessas dele, mediante uma entrega diária, mediante oração, mediante o tempo que passamos com ele, mediante o amor que lhe temos. É desta maneira que nós somos preparados pelo seu Espírito, pelo Espírito Santo, não é? Que somos preparados para resistir aos enganos do inimigo. E eles vão ser tremendos, amigos. Para Jesus dizer que, se possível fosse, enganaria até os escolhidos, significa que todos os outros, que se a esmagadora maioria das pessoas, então serão enganadas. Só os escolhidos é que serão poupados, e por misericórdia de Deus. Porque senão, até os escolhidos, até aqueles que mais andaram com Cristo, até eles seriam enganados. Tal é a obra do engano de Satanás. Amigos, preparem-se, porque o fim está para muito breve. Jesus está para muito breve, amigos. E antes de Jesus acontecer, toda esta tribulação que estamos já começando a passar, e ela vai se intensificar cada vez mais, vai ser tempos muito poderosos, muito avassaladores, amigos. Portanto, se vocês não se arrependeram, é hoje o dia. Se vocês não se entregaram a Cristo, é hoje o dia. Se vocês ainda não conseguem confiar em Cristo, se vocês ainda têm algumas reservas em crer nas promessas de Cristo, porque não conseguem ver nada à vossa frente, porque vocês não conseguem enxergar o futuro, porque vocês não conseguem enxergar, maneiras de resolver alguns problemas na vossa vida, então está na hora de vocês começarem a caminhar no escuro. De confiar totalmente em Cristo. E jogar-se nos braços de Cristo, tal como uma criança se joga nos braços do seu pai, esperando plenamente que ele a agarre e a conforte. Então, meus queridos, o dia é hoje para nós prepararmos, o dia é hoje para confiarmos nele. Não vamos deixar isso para depois, não vamos procrastinar as nossas reformas, não vamos procrastinar
a perfeição do nosso caráter, a luta contra o eu, a luta contra as nossas más tendências, amigos. Eu tenho essas más tendências e vocês também. Temos que as vencer. Todos aqueles vícios, todas aquelas faltas de domínio próprio que temos, todos aqueles apetites pervertidos, todas as modas que nós seguimos, todas essas coisas que são perniciosas, que nos afastam de Cristo. Se continuamos com estes pecados todos, ser-nos já letal e seremos aquela classe de enganados. Sim, porque só os escolhidos é que não são enganados. E quem são escolhidos são justamente aqueles que passam tempo com Cristo, que fizeram as reformas necessárias, que lutaram contra o seu eu, que não se amaram a si próprios, mas amaram a cruz de Cristo. São esses os escolhidos, amigos, esses que não serão enganados. Então, meus queridos, uma vez que poucas pessoas são escolhidas e muitas são chamadas, como diz a Bíblia, parece que está na hora de nós nos esforçarmos pelo poder de Deus e pela sua misericórdia e pela sua graça, mas de ter o nosso esforço pessoal para estarmos do lado dos escolhidos, uma vez que são poucos. Então, amigos, eu quero ser um escolhido, vocês também o querem ser. O que está mais na vossa vida, ponham-no de parte. Em nome de Jesus, ponham essas coisas de parte. Nem que vocês tenham que ficar sozinhos. Sozinhos, amigos. A irmã White tem um texto muito interessante quando ela diz que há muitas pessoas que, com medo de ficarem sozinhas, não se levantam a favor da verdade. Amigos, isto é real. Mesmo que os irmãos da igreja escarneçam de vocês, mesmo que os vizinhos escarneçam de vocês, está na hora de vocês pegarem verdades bíblicas e levantá-las no meio da vossa congregação. Se vos puserem para a rua, não importa. A Jesus fizeram a mesma coisa. Então está na hora de defender a verdade, amigos. Está na hora de ter coragem, está na hora de fazer reformas, está na hora de termos fé e confiança em Cristo. Porque o falso Messias virá e enganará a muitos. Que não seja nenhum de nós. É o meu desejo. Que o Senhor vos abençoe, vos guarde e até à próxima.